e curso de aplicações práticas da mecânica. Gravação em áudio feita dia 14 de dezembro de 2022, para compartilhamento educativo. É recomendável a quem acesse os conteúdos do autor Hélio Couto, que tenha caneta e papel à mão a fim de anotar as indicações de leitura de livros, filmes e outros, pois elas são passadas naturalmente durante suas palestras e explicativos. Para a compreensão adequada do conteúdo passado, é importante ler e ou ter relação direta com o conteúdo a fim de evitar acepções erradas acerca dos mesmos. E investigar se o livro ao qual está acessando contém de fato o conteúdo do autor, no caso de livros. Boa leitura! Gratidão! Onde aparecer fala de Lei Osho seguido de número se refere à paginação do livro impresso. Grata. Quântica e a ressonância harmônica. 15 aula. Os obstáculos ao crescimento. Canalização. Hélio Couto e Osho. Hélio. Falta uma aula para terminar o curso. Vamos fazer uma recordação e verificar, principalmente, porque a implementação dos princípios da mecânica quântica é difícil. Que tudo é consciência e considero que já está mais do que provado, pelos experimentos. A questão é como é que essa consciência passa a ser usada. Se o observador cria realidade, por que o observador não cria realidade? Não cria por causa das crenças que estão dentro da consciência. Se a consciência cria toda a realidade, ela vai criar a realidade de acordo com as limitações do sistema de crenças. O que é sistema de crenças? De vez em quando eu escuto umas perguntas, falando assim, as pessoas não conseguem entender o conceito de crença. É tudo aquilo ou qual a pessoa acredita ser verdadeiro, simplesmente. E isso é colocado na cabeça das crianças com 1 ano, 2, 3. Eles vão assimilando o que eles veem na sociedade, na mídia, governo, escola, pais, parentes. Todo mundo segue doutrinando e falando. A vida é assim. O mundo é assim. Sendo assim, todas essas afirmações criam um programa o qual fica sendo executado no mental daquela pessoa, obstruindo qualquer crescimento onde possa acontecer. Então, a limitação não existe, mas a pessoa cria a própria limitação. Hélio Couto e Osho 649. Portanto, precisa ser interno com a capacidade de fazer um Big Bang, onde não consegue gerar praticamente nada no mundo da manifestação, no mundo material. O Big Bang foi criado por um pensamento. Agora, vocês imaginem, basta acreditar que é capaz de fazer um Big Bang. Existe um físico tentando. Ele divulgou que faria esse experimento na sua garagem, no laboratório particular dele. Então, esse acredita ser capaz de criar outro universo, movendo as forças necessárias. Agora, e no nosso caso? E pessoas físicas? Como não saem dessas limitações? A primeira questão fundamental é a zona de conforto. A zona de conforto é a coisa mais perniciosa que se possa imaginar, porque isso impede qualquer crescimento. Agora, a zona de conforto, ela está debaixo de outro sentimento, que é a preguiça, não é? Então, existe a preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de exercitar, preguiça de tudo. Agora, como pode ter preguiça? Como se pode ser contra a realização, o progresso, o bem-estar, a felicidade, a evolução? Como um ser que é inerentemente atômico, portanto, ele se move o tempo inteiro. Ele não tem escapatória. Ele precisa crescer, ele precisa evoluir. Caso contrário, ele sofre, porque, na medida em que ele tentar parar essa movimentação atômica, ele sofrerá e criará as somatizações. Então, dói. Inevitavelmente, dói, e dói cada vez mais, como a pessoa faz de tudo para não crescer. É preguiça do quê? Por que tem preguiça?
Isso é sistema de crenças, porque tem preguiça, porque acha que não consegue nada, que não pode mudar nada, que a vida é uma porcaria. Debaixo de tudo isso, aqui em cima está a crença de como é o universo, como ele é, de como ele é regido, como que ele é administrado e tudo mais. Dado esta crença inicial, o resto se constrói, todo o desastre. Por quê? Porque não cresce. Porque não oferece o melhor. É absurdo. Tem outro aspecto, nós iremos comentar de várias coisas ao mesmo tempo. Existe outro aspecto, que está entrelaçado nisso, que é a questão do sofrimento. O sofrimento, ele é inerente a esta dimensão. É impossível escapar disto, em algum grau, porque é inerente às questões materiais da existência, e o fato de haver um atrito com outros seres, uma quantidade muito grande de gente em pouco espaço. Então, é fatal que esse atrito com várias consciências, em vários estágios de evolução, gerará algum desconforto. Bom, isso deveria ser uma mola para o crescimento. Portanto, neste caso nós temos dois tipos de sofrimento. Temos o sofrimento bom e o sofrimento mau. Nós quem determinamos se um determinado tipo de sofrimento é bom ou mau? Nós. O fato, em si, ele é neutro. Uma batida de carro é neutra. Como eu reajo àquilo? Essa é a diferença entre um sofrimento bom e um sofrimento mau. O que faz a maioria? A maioria opta pelo sofrimento mau. Toda vez que se reclama, se lamúria, se fala mal, se maldiz, choraminga, esse é um sofrimento mau. Não serve para nada, não serve para nada. Então, chora, reclama, reclama, reclama. Não muda nada, só piora a situação. Numa palestra recente, teve uma pessoa, sentada lá nos fundos do auditório, fez uma pergunta sobre essa questão de ter problemas. Problemas nos negócios, problema com funcionário, problema. Qualquer tipo de problema que se tenha. O que foi dito para aquela pessoa? Em outras palavras, era para parar de choramingar como uma criança birrenta. Bom, deram 10 minutos, a pessoa se retirou e nunca mais voltou. Por quê? Existe um problema, então sapateia, esbraveja, e fala mal, reclama de tudo, igual uma criancinha de 3 anos de idade. Não adianta fazer isso. Primeiro, é ridículo. Segundo, não adianta fazer esse muro de lamentações, pois não serve para coisa alguma. Não mudará nada. Aliás, só piorará. Pois, lembram? Tudo o que se pensa e sente, atrai. Então, quanto mais reclamar, mais aquilo que se está reclamando volta para a pessoa. Outro sofrimento. Participar de uma guerra. Os humanos adoram guerra. Então, eles acham uma coisa muito heróica ir a Hélio Couto e Oxo 651 guerra, matar um monte de gente, voltam como heróis. Esse é um sofrimento absolutamente perdido. Aliás, esse tipo de ação é o que mais trará problema para a pessoa. Portanto, esses conceitos de guerra, de pátria, de qualquer racionalização que se faça em cima dessas matanças, não, para Deus, não significam nada, nada. Seguirá para baixo, de qualquer forma, porque o ódio que a pessoa tem contra o inimigo, não tem o que amenizar. Não tem esta coisa, não tem justificativa para isso. Lembre bem, Joel Goldsmith, metafísico americano, estava na trincheira na Primeira Guerra Mundial, a Bíblia caiu no chão, abriu, ele olhou e caiu no versículo dizendo o seguinte, que ele não poderia usar o conhecimento para matar os inimigos. Porque ele atirava e acertava. E as balas passavam por ele, porque ele já tinha criado um campo de proteção, ele era um tremendo metafísico, portanto, ele não era atingido nunca.
Assim que a Bíblia abriu e ele leu e ele entendeu, no mesmo dia ele foi retirado da frente e levado para a intendência, para fazer qualquer trabalho burocrático atrás de uma mesa. Ele nunca mais combateu. E não pediu para sair da guerra. O fato de ter mudado a consciência dele fez com que viesse uma ordem, retirando do campo de batalha. Só a mudança da consciência. Aluno. Isso quer dizer que tudo atua no mundo invisível, onde nós precisamos trabalhar com essa consciência, que é invisível. Isso vai ser explicado no dia 11 de dezembro, mas já que você tocou no assunto, vamos falar um pouco disso. Não existe mundo invisível. Essa dualidade é o problema. Não existem dois mundos, só existe um. Então, quando se fez essa diferença, existe o mundo espiritual e existe o mundo material, essa dicotomia criou todo o desastre. É uma coisa só. Não existem dois mundos. É um Continuum 652 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Então, isso está no sistema de crenças. Essa crença de dois mundos não é para fomentar o medo da morte. O medo da morte também não está debaixo, algo subjacente ao sofrimento. Porque, antes, quando você comentava em outras palestras, eu não entendia o que estava sendo exposto. Eu entendia só através de um olhar, mas agora parece que, na verdade, esse medo da morte não é só medo carnal. Na verdade, é abrir mão, mesmo, desse sistema de crenças. Quando se fala daquele empresário, que se levantou indignado com a sua resposta, na verdade, ele não queria abrir mão daquilo tudo que ele usava como uma proteção para ele. O medo da morte é um medo de perder o ego. O ego é uma tremenda ilusão, enorme, uma gigantesca ilusão. A pessoa pensa que existe isto, essa individualidade. Isto não existe. Então, não existem dois mundos, não existe ego. Só existe uma única consciência. Portanto, a pessoa reluta em trabalhar, em fazer, em acontecer. Por quê? Porque tem preguiça. Quem é que tem preguiça? É o ego que tem preguiça. Enquanto a pessoa não ficar de lado um pouquinho, para deixar o centro trabalhar, não tem solução para nada. Todos os místicos, descobriram o seguinte: quando eles deixam o ego de lado, tudo acontece, saúde, relacionamento, prosperidade, dinheiro, tudo. Tudo flui magicamente, assim que a pessoa deixa o ego de lado. Mas, o medo da pessoa é tão grande, de perder o ego, que ela não deixa o ego. Então, ele quer achar a solução dentro do mundo material. Sendo assim, tudo o que ele faz é para melhorar o mundo material, mais dinheiro, mais todos os recursos, mais tudo, dentro das regras do mundo material. Portanto, ele corre atrás de toda a tecnologia, toda a metodologia, todos os cursos, todas as filosofias materiais, os quais prometam uma melhora no mundo material. Como não existe mundo material, imagina o resultado, não existe resultado. Então, não se pode procurar saídas. Celo Couto e Osho 653 materiais para o mundo material. Essa saída é sonho, é ilusão. Isso não existe. A única saída que existe é através da consciência, quando se entende que não existem dois mundos, nem 5, nem 8, nem 500. Só existe um mundo, que é a consciência. Só que se manifesta de diversas formas. É só isso. Portanto, se não existe mundo material, você não existe também. Se só existe uma consciência, não pode ter você e a outra consciência. Não existe isso. Só existe uma consciência. Não existem dois oceanos. Existe um oceano com um monte de ondas, daquele oceano, onde vão e voltam, e é o mesmo oceano.
Podem chegar quantas ondas forem à praia, ele vira oceano. É do mesmo. E quando refluem se consegue separar aquela onda que bateu no seu pé, aqui, quando estava na praia. Ela refluirá e você consegue, vai até lá e pega com uma conchinha aquela água. Consegue pegar isso? Não. Porque só existe um oceano. Essa ideia de que existem duas coisas, dois mundos, dois egos, etc., é quem criou toda a dificuldade. Tudo é resolvido quando a pessoa sai fora e deixa o centro, Deus, falar de outro jeito, Deus, atuar. Mas, lembra o que a outra disse: eu não vou rezar o Pai Nosso, porque eu não sei se o que ele quer é diferente do que eu quero. Ela expressou a coisa. A maioria não expressa isso, mas sente a mesma coisa. A maioria não assina um cheque em branco, de jeito nenhum. Como que eu estou fazendo isso? Quando você escolhe a profissão que se quer, e não a que ele quer. Quando você faz um negócio que se quer, e não o que ele quer. Quando se escolhe a roupa que você quer, e não a que ele quer. E assim por diante. Quem vai ao shopping e compra a roupa? Quem compra o carro? Quem escolhe tudo essas coisas? É o ego da pessoa. Se a pessoa chegasse numa concessionária e pensasse assim: Deus comprará um carro, experimenta fazer isso para ver a diferença de carro que se terá. Nas suas limitações, terá que possuir um carro. Que pena, eu só ganho tanto. Então, eu só posso pagar tanto de 654 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica prestação. Portanto, eu só posso ter esse carro aqui. Escassez de recursos, é onde o ego gera. Qual carro vocês acham que Deus compraria ao entrar na concessionária? Um Fusca 1966. Deve ser mesmo. Pelo que as religiões dominantes ensinam, só pode ser assim. Não, sem carro. É melhor eu andar de trem. E o pior trem vê o que é crença. É isso. O Criador, que gera o universo assim, num estalar de dedos, precisa ser um miserável. Agora, quantas vezes são necessárias ser dito para que haja uma modificação? Essa é a questão. Eles, a sociedade, repetiu essas crenças quantas vezes para você? Tudo bem. Então, se escutou um monte de vezes, num passado distante, era criancinha, não tinha análise racional nenhuma. Escutou, acreditou. Escutou, acreditou. Hoje, cresceu, existe a ciência, existe a física. Então, está provado, não é nada disso. Quantas vezes precisam escutar isso? Mais 10, 20, 50 anos, 1000 anos? Tem gente escutando essas crenças há milênios, e ainda não mudou. Portanto, para vocês verem, é grave. As pessoas que estão na outra dimensão, um monte delas, continuam acreditando nisso. Estando na outra dimensão, vendo outra realidade, e continuam acreditando nessas crenças. Então, o fato de se ter uma experiência real, concreta, não muda muita coisa, não. Precisa ver para crer. Não é assim. Não adiantará nada. Tem N pessoas do outro lado que estão vendo e não verem. Continua a mesma coisa. Só muda através do raciocínio, do intelecto, analisando, pensando, estudando. Raciocínio. Depois, vem inspiração, a intuição espiritual. E então há uma iluminação, quando a pessoa enxerga. Caso contrário, por mais que frequente, por exemplo, um centro espírita, ignorará assuntos importantes. Por exemplo, se sair do corpo, num acidente fatal na rua, sairá andando até sua casa, sentará e fica gritando para a mulher trazer o chinelo para ele colocar. Ficará cada vez mais bravo, porque a mulher não trouxe o chinelo. Esse fato aconteceu com uma pessoa que frequentou 20 anos, pelo menos, um centro espírita.
E. Hélio Couto e Osho 655 supõe-se possuir algum conhecimento, de onde entendeu existir outra dimensão, do funcionamento da outra dimensão, de como é a percepção na outra dimensão. 20 anos, de palestras, não? 20 anos de palestras, onde em todo lugar existe palestra. 20 anos de palestras. Parecem os anônimos, vai-se até lá, dá a palestra, existe gente há 15, 20 anos frequentando. Que é aquilo? O clube do quê? Bolinha e Luluzinha, misturados para tomar chá. É um clube. 20 anos. Gozado. Nós precisamos desapegar das coisas, não é mesmo? Porque é necessário ficar naquele grupinho de pessoas, certo? Nestes grupos existem 40, 50, 10, 30, 20 pessoas aproximadamente. Então, todo sábado à tarde reúne-se para tomar cafezinho, chazinho, e ouve alguma palestra. É um clube. Resolver, curar. Nada, nada. Aquilo se perpetua. É um muro de lamentações. A reunião é igual aqui. Conta sua tragédia. Conta sua tragédia. Conta, conta. Cada um conta a sua desgraça. Então, todo mundo contou sua desgraça que está. Como está? A desgraça está evoluindo, porque resolver, não resolverá nunca. Sai todo mundo feliz, até o próximo sábado, ano após ano, 20 anos desse jeito. O Hélio viu isto. Ele fez várias palestras para grupos de anônimos, terapias, vários grupos. É desse jeito. Então, não é por este caminho. Nossa, precisa ficar junto, todo o caminho de evolução é solitário. Vocês já viram um grupo iluminar-se? Já viu uma iluminação coletiva acontecer na história? A história foi feita por pessoas. São cientistas, são escritores, são médicos, são místicos, fulano, fulano, tem o nome dele, descobriu tal lei, inventou tal coisa, e assim por diante, ao longo de toda a história, de tudo que existe, foi uma pessoa quem fez a história, uma pessoa quem fez. Depois, para produzir, põe um monte de gente, para produzir. Quando foi feito o disquete, há 20 anos, 656 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, havia somente uma pessoa no planeta quem sabia como funcionava o mecanismo do disquete, aquele, original, de 3,5. Só existia uma pessoa. Foi quem inventou. Depois, ele passou para meia dúzia. Depois, tinha 6 pessoas da empresa que souberam como fazer o negócio para fazer aquilo produzir em massa. Mas foi uma pessoa quem fez. É sempre assim. Então, o caminho da iluminação é um caminho solitário. E então, quando se ilumina, o que aparece ao seu redor? Trevas, certo? Porque você está iluminado, depois disto, o que gira em volta? Você também estava nas trevas. Então, você iluminou-se. O que existe em volta? E depois? Trocará figurinha com quem? Como se fala no popular. Não existe. Ah, então, eu preciso ficar no clube da bolinha. Outro problema do ego. Não posso ficar sozinho. Quando se atende pessoas, isso é o que se ouve com frequência. Nossa, eu ficarei sozinho 20 anos de idade e está com este pensamento. Depois, eu escutei, nossa, eu vou perder tudo. Meu namorado partiu. Eu vou morrer sozinha 20 anos de idade. Eu vou morrer sozinha. Eu já vou cortar os pulsos. Escutei de uma menina de 30 anos, bonita, dentista. Eu estou com muito medo de ficar sozinha 30 anos. Achei um absurdo escutar esta afirmação. Sendo assim, imagine o tamanho do ego que tem essa pessoa.
Porque, se ela olhasse para dentro, ela veria que não existe essa coisa de ficar sozinha. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Nem um segundo na sua vida não está sozinho. Tem tanta gente no universo, tanta gente, não existe lugar aonde se vá que ficará sozinho. Sempre tem algum espírito perto de você, ou mais, depende. Amigos, inimigos. Tem mais do outro Hélio Couto e Osho 657 lado do que desse lado. Mas muito mais do outro lado do que deste lado. Então, não ficará sozinho nunca. Portanto, está iluminado. Estará rodeado de amigos, o tempo inteiro. Nós precisamos de amigos, não é mesmo, Hélio? Medo por quê? Por causa do que foi transmitido naquele momento. Bom, se pegou e usou todo o seu tempo de vida e não fez nada, realmente, então é uma situação complicada. Você será o seu próprio juiz, júri, advogado, promotor, executor. Você, sozinho. A sua mente, sozinha, faz todas essas funções. Não precisa de ninguém julgá-lo. Você, sozinho. Por quê? Vai se contrapor num julgamento desse, com o quê? Qual é o espelho? E pensa, o que eu deveria fazer? Contra o que eu faço essa comparação? Então, nesse caso, você terá, quem que realmente eu sou? Bom, depois estará lá, o centro. Você está aqui de um lado centro e está aqui do outro lado. Você é um pedaço do todo. Eu deveria ter feito isso aqui, o que o centro faria? É só olhar no espelho. No espelho aparece ele, e aqui você visualiza o seu ego, o que fez? Nada. Então, é inevitável que se autopunirá. Pois, nem assim, não muda de atitude. Continua no sofrimento. Depois, o que faz essa pessoa? Continua achando: eu tenho que sofrer muito para pagar o que eu não fiz em vida. As omissões então, continua com a teologia do sofrimento. Depois, vem na palestra de domingo, senta na cadeira e escuta que não é para sofrer, não é o caminho, é fazer. E sabe o que uma grande parte faz? Faz este comentário: não é do jeito que ele está falando. Não, depois, volta na próxima. Dia 11 de dezembro, próxima palestra, eles voltam. E, escuta de novo. Enquanto isso, escuta do outro lado. E, dia 11 eles voltarão, e escuta de novo, não é para sofrer, é através do amor que a situação será resolvida. Amor não é contemplação, não é ficar olhando, assim, as nuvens. É ação. Pois é, e cadê a ação? Então, não tem ação, porque 658 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica tem preguiça. E tem preguiça porque não acredita em como que o universo funciona. Porque não entende que, se agir agregará luz. Quanto mais luz tem, mais vibra, mais eleva, melhor fica, mais felicidade, vibra mais luz. É um círculo vicioso para cima, só de alegria. Não entende este processo. O bom sofrimento é a pessoa que já entendeu o processo. Então, qualquer coisa que acontece aqui nesse plano é uma oportunidade de crescimento. Existe um ideograma japonês, onde possui o mesmo significado. Crise/oportunidade. Você escolhe qual que se deseja trabalhar. É oportunidade. Então, aquela pessoa que faz o melhor com o que tem na mão, esquece porque se está nessa situação. Se você não tem braço, nem tem pé, não importa. Usa o recurso que se tem nas mãos. Todas as pessoas felizes fazem isso. Todas as pessoas que são felizes fazem isso. Elas não filosofam, elas não questionam. Porque eu nasci assim, porque nasci assado. Porque o outro tem mais, porque tenho menos.
Porque tem habilidade para isso e eu não tenho para aquilo? Não tem essa choradeira. Pois a outra, a criancinha, diz: eu tenho 5 anos e tenho câncer. E qual a criancinha não tem câncer, e o outro tem lepra, e não fazem esse tipo de questionamento. Não interessa se tem câncer ou não tem câncer, se tem lepra. Não interessa. Faz o melhor com o que se tem na mão. Porque não adianta reclamar, só piorará. Como é que nós vamos saber se a pessoa é confiável ou não, para dar mais responsabilidade? Como que nós vamos saber? Por uma entrevista. Vou perguntar para a pessoa: você é honesto? Claro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar R$ 50, 00 ali em cima da mesa e vamos embora. As faxineiras chegarão, da noite. Amanhã, nós observaremos o que acontece. Vamos saber se a faxineira é honesta ou não. Pondo R$ 50, 00 para ver o que acontece. Se ela devolve, se ela não toca, ou não. Ela não tocou em R$ 50, 00, ótimo. Bom, podemos promovê-la, treiná-la, dar mais responsabilidade para ela. Mais responsabilidade exige mais valores, mais responsável. L. Couto e Osho 659. Então, vamos deixar R$ 5.000 e ver como ela reagirá. Ela não tocou no dinheiro? Ótimo. Agora ela pode ser promovida. Daqui um tempo nós deixaremos R$ 1.000.000 e observa novamente. E assim continua. Essa pessoa pode chegar a comandar uma enorme, gigantesca, empresa. Você pode pôr qualquer valor nas mãos dela, porque ela não roubará. Ela provou isso. Agora, podemos testar, imediatamente, com R$ 1.000.000. Não será possível porque, se ela for desonesta, ela leva R$ 1.000.000. Portanto, é melhor começar a testar com R$ 50, 00. Essa é a questão. Então, no universo é a mesma coisa. Como é que se dará X poder, X conhecimento, conhecimento igual poder, na mão de uma pessoa, sem ter certeza do que a pessoa fará com aquilo? No caso da ressonância harmônica, é exatamente isto que acontece. Listas de conhecimentos saem pelo universo ou 1 quilômetro de lista. Baixa-se uma coisinha desse tamanho, um poderzinho pequenino, vamos ver o que faz com isso. A pessoa quer a bomba de hidrogênio. Vamos dar um porretezinho e ver o que essa pessoa faz com um porrete. Agora, já quer uma bomba de hidrogênio? Sabe manusear um negócio desses? Imagina dos 70.000 pensamentos que a pessoa tem, 69.999 são negativos, dos vários tipos. Então, dá-se esse poder, pequeno, para a pessoa no atendimento da ressonância. Ela volta um mês depois e fala assim: não entra mais um cliente no meu comércio. Parou tudo, é assim um monte, desse relatório, com isso aqui, um mínimo, de poder. Você imagina se der uma bomba de hidrogênio na mão dessa pessoa? Mata-se. É capaz de se matar. O conflito será tão grande, então, são doses homeopáticas. E nem isto aqui um mínimo, que se passa, não entra, não entra. No próximo livro e descrito, neurologicamente, o processo, mas, grosso modo, é o seguinte: nas sinapses, se tem microtúbulos, dentro delas. É por ali que trafega, 15 nanosegundos, o centro, é por ali onde trafega a informação no cérebro, que vai para os 660 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica vácuo quântico, e vem do vácuo quântico. Ele trafega por esse microtúbulo. Quando a onda entra na pessoa, entrou no cérebro, ela vai aprofundando. Então, ela entrará nas sinapses, neurônios, sinapses, até inundar o cérebro todo com a informação / onda. Isso é luz. A informação que entra é luz.
Então, a luz entra nos tubinhos e se esparrama por todos os tubos. Quem não possui ego, toda essa luz se esparrama como um mar que não tem nenhum obstáculo para se derramar, inunda tudo, instantâneo, nanosegundo. Quem possui ego, imediatamente quando a onda entrar, vem uma energia negativa, preta, negra, em sentido contrário, pelo microtúbulo, e impede que a onda que está entrando se estabeleça, se esparrame. Corta o circuito, na hora. Por isso que passa um mês, 2, 3, 6, um ano, 4, 5, 6, 10, e nada, e nada. Porque a onda entra e vem uma corrente contrária, negativa, e impede que a onda possa se estabelecer no cérebro. Vem o ego e corta tudo, e corta. Faz assim da trombada, choca, anula tudo que entrou. No dia seguinte, você vai até lá, dá play no CD, a mesma coisa acontece. No outro dia, play, a mesma coisa, e assim vai, ad infinitum. Então, o ego percebe essa mudança? Claro que percebe. O ego percebe que a pessoa, por isso, também, acontece aquelas doenças, a pessoa fica doente, fica com raiva. Seria o motivo? O ego é isso. O ego é essa energia negativa circulando pelos microtúbulos. Porque o cérebro é só um equipamento. A massa cinzenta, neurônios, aquilo é só um hardware. A mente não é o cérebro. Então, a mente tenta passar pelo cérebro. Portanto, quando entra uma mente iluminada qual a pessoa pediu, tenta Hélio Couto e Osho 661 entrar, a luz está entrando, daqui a pouco barrou tudo. Porque o ego, o livre-arbítrio, é fortíssimo. Se ele falar, não quero, não quer. Lembra? É um co-criador. Então, é de criador para criador. A coisa faz assim, se choca. Você não quer, nunca será forçado a nada. Não quer, não quer. Fica assim. Só que, imagina, no conflito, para você, a onda está entrando, de luz, para não se deixar a luz entrar, precisa fazer mais força para impedir que a luz entre. Então, na prática, é aquilo, metaforicamente, se puxa o freio, depois não entra um cliente mais na loja. Porque se teve que puxar todos os freios para impedir que a luz entrasse. Então, aqueles 10 que entravam, não entram mais. Tudo aquilo que andava, não anda mais. Vai paralisando tudo. Então, fala, puxa, eu piorei. Depois que eu toquei no CD, eu piorei realmente, você piorou. Foi você. Porque puxou o freio com toda a força para não deixar nenhuma mudança benevolente acontecer na sua vida. Por quê? Porque quer a solução dentro do mundo material. A onda que está entrando rasgará o véu, descortinarão todos os lados das dimensões, você perceberá que é uma única coisa, sairá de lado e deixará o todo trabalhar. Mas, a crença é tão grande de que o todo é mal, que o todo castiga e que ele dá a porretada na cabeça, está escrito na Bíblia. Eu sou um Deus ciumento e vingativo. Ponto. E ainda existe uma lista do que ele fez. Exterminou, matou, está escrito. Existem um monte desses fatos históricos relatados. Está havendo uma batalha. Nossa tribo está perdendo. Dá-se a seguinte ordem: pega um indivíduo qualquer e mata, pois nós vamos ganhar a batalha. Pegava-se e matava-se aleatoriamente. Ganhamos a batalha, está escrito lá, leiam, está lá. O sacrifício humano. Agora a história é outra. Ah, não, não. Esse caso deixa de lado. Isso aí, não, não, esquece. Esse texto joga para debaixo do tapete, só se podem ler determinadas partes. Vocês sabiam que era assim, e talvez ainda seja assim, em alguns lugares? Pois é.
Nos lugares onde os sacerdotes são preparados, era selecionado o que eles liam. Só lia isso aqui, essa parte. Depois esse 662 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica parte, essa parte, essa parte. Você não pode ler tudo. Não lia. Além disso, até hoje existe um departamento chamado Imprimatur, passou na censura. Não passou na censura. Esse pode ler, isso aqui se não pode ler. Além do que só existe livro a partir de R$ 1,50 zero. E, ainda assim, para meia dúzia de pessoas, porque custa caro. Hoje existe livro a R$ 4,00 no sebo e ninguém lê. Quer dizer, mesmo quando se tem à disposição o conhecimento, não lê. Mas não lê por quê? Porque a lavagem já foi feita. O que se pega de crianças e enfia todas as coisas erradas na cabeça delas. Bom, então, já tem o problema da entropia. Quer dizer, é o não fazer nada, para o mundo acabar em barranco, para eu morrer encostado. Portanto, o ser humano, ele já está debaixo da entropia, da lei da entropia, a energia vai se desfazendo. Portanto, para construir, é necessário pôr força, ação, trabalho, organização, inteligência. Pois, já começa daí, que, por decorrência física, já é difícil crescer e evoluir. Já é um teste. Pois qual é a motivação que existe? Se for colocado de uma maneira que não tem vantagem nenhuma se progredir. Pois pensa que existe só sofrimento e que para progredir precisa sofrer. Então, já é difícil se pegar todo mundo sem lavagem cerebral e falar: bom, vamos crescer, vamos evoluir, vamos ser felizes, etc, etc. Já é difícil. Imagine depois que a doutrinação foi feita. Na questão do sofrimento, precisam apresentar duas palavrinhas, duas ações: paciência e resignação. Bom, parece religião, isso não é mesmo? Está parecendo. Pois é. Só parece religião para quem está até o pescoço dentro da Matrix, porque, se você está dentro do paradigma vigente, quando se ouve falar essa palavra, se acha que precisa sofrer. Parece uma coisa horrível. Nossa! Não tem jeito, é o destino, é a fatalidade, não tem. É a desgraça eterna, não tem saída, etc, etc, é tudo de mal. Porque se raciocina dentro do paradigma. É por isso que, dentro do materialismo, não se tem saída, pois se raciocina de forma material. L. Couto e Osho 663. Então, você está lá no fundo do poço. Como é que você sai de lá? Você pega pelo próprio cabelo e se puxa. Não sai. Essa é a questão do materialismo. Não tem saída por ali. Alguém de fora tem que vir, pega você e puxar. Esse alguém de fora é a visão espiritual, quando se vê o todo espiritualmente, não materialmente, não com a visão desta dimensão. Então, as coisas mudam, na hora. Para quem está fora do paradigma, fora da Matrix, crescendo, evoluindo, etc., já transcendeu, não existe resignação. Sabe por quê? Porque nem se pensa nisto. Não existe resignação. Isso é um conceito que se necessita falar para quem está dentro da Matrix e sair. O objetivo é parar de reclamar, parar de sapatear, parar de falar mal, parar a lamentação. Olha, só existe um jeito de sair. Mas, primeiro, você para com essa choradeira e vamos trabalhar. Depois, logo você sai. Então, é necessário se usar essas terminologias para que a pessoa pare com a choradeira. Vocês acham que Mahatma Gandhi tinha resignação? Mandela tinha resignação? Martin Luther King? Eles nem sabiam o que era isso. Não existe esse sentimento para quem está crescendo. Não existe isso. Nem se pensa, nem se filosofa.
nem se sente, nem coisa nenhuma. O que eu tenho na mão? Que carro que eu tenho na mão? Uso esse, não está lamentando. Ah, eu precisava de uns 150 cavalos. Quer dizer, nem pensa nisso. Você pega o que se possui e usa aquilo. É diferente. Você não está resignado a andar num Fusquinha. Você está usando todo o potencial que o Fusquinha tem para o seu crescimento e, daí, inevitavelmente, se pulará para outro e para outro. E continua pulando ao outro, sem fim. Portanto, quem está crescendo não está resignado a nada, porque esse conceito não existe na cabeça dele, ele não sente resignação. Paciência é outra coisa. É necessário se falar para quem está na Matrix, porque quer no dia seguinte, mágica. Então, sem paciência, tem efeitos e não paralisa o decaimento atômico, para tudo, não vem a casa, carro, apartamento. Então, precisa falar para a pessoa. 664 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Paciência. Soltar. Vá assistir umas comédias, tira a cabeça, tira a mente do problema. Quem já está crescendo não tem paciência, nem sabe o que é isso. Está fazendo, faz. Sabe o que é a lei de causa e efeito? Faz, colhe. Faz, colhe. Faz, colhe. Faz, colhe. Quanto mais faz, mais colhe. Qual a preocupação que precisa ter? Ficará impaciente? Jogou, plantou feijãozinho. Ficará impaciente? Se dor feijãozinho, tantos dias de espera. Bebê, 9 meses. Boi, 10 meses. E assim por diante. Portanto, 1 boi, 2 boi, 500 bois. É só, você vai fazendo. Existem 100 vacas prenhas. Daqui a 10 meses, existem 100 bezerros. No dia seguinte, mais 100 vacas. No dia seguinte, mais 100 vacas. No dia seguinte, mais 100 vacas. Você sabe que vamos começar, daqui a 10 meses, a cada dia se tem mais 100 bezerrinhos, todo dia 100 e 100. Continua fazendo 100. E a cada dia existe mais 100. E assim continua. Então, está preocupado, está impaciente? Nada. Sabe o que é a lei de causa e efeito? É só fazer. Vai fazendo. Pensa bem o seguinte. No mundo físico existem limitações materiais. Na consciência, não existe limitação alguma. Não é exponencial na consciência. É criação. Tira do nada, forma de falar. Não é exponencial. 2, 4, 8, 18, 16, 32, 64. Isso ainda é coisa de humano, de um limitado. Pensou, criou. Pensou, criou. Pensou, criou. Pensou, criou. Pensou, criou. Acabou. Nesse estado de paciência de uma pessoa em evolução, às vezes não se confunde com arrogância. Vem outro que não consegue entender, compreender. Vamos dizer, por exemplo, um instrutor, que tem mais postura, como você, só dando um exemplo. Mas a pessoa fica impaciente. Só estou dando um exemplo. Não quero dizer que seja arrogante. É que já percebi em outras pessoas que têm um estado mais evoluído de consciência e também são, às vezes, eu vejo impaciente, por não ter esse feedback. Às vezes, as pessoas falam, nossa, que pessoa arrogante. Hélio Couto e Osho 665, uma vez, há muito tempo atrás, eu disse uma coisa. Eu não preciso de discípulos, mas eu não nego a realidade que vocês precisem de mestres. Entenderam? Quem já abriu a consciência está no Nirvana. Só que tem seres que partem para outras esferas e tem o Buda, que fala: eu não vou passar por esta porta enquanto todo mundo não passar. Eu vou ficar aqui ajudando a passar, pelo amor que tem aos demais. Ah, o Buda.
Nossa, portanto, é um ser, não é mesmo? Imagine como que eu vou me comparar com o Buda. Tudo bem, então eu vou citar outra pessoa, um brasileiro, que fez e faz a mesma coisa. Dr. Bezerra de Menezes, ele fez e faz a mesma coisa. Foi oferecido para ele: você quer ir para uma esfera superior? Ele falou: não, eu vou ficar aqui ajudando. Depois, faço as palestras, palestras e mais palestras. Primeiro, porque se sabe as consequências de ir contra o todo não castiga ninguém. Você mesmo que agregará a antimatéria pelo eletromagnetismo, etc., etc., e parte para uma dimensão inferior. Numa dimensão inferior, onde está cheio de gente inferior. Portanto, é desastroso. Para que sofrer desse jeito? Não há necessidade. Então, precisa se exortar, e exortar, e exortar, e explica, 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 explica. Sabe-se que levar milênios, milênios, milênios e milênios, vem, não faz nada, vai, volta, não faz nada, vai, naquele lugar também não faz nada, volta, vai para baixo. Não dá para ficar esperando que, enquanto está lá embaixo, crescerá, evoluirá, pedirá para sair, pedirá ajuda, vai. Não adianta nada. Nada disto acontecerá. Fica no umbral, chafurdando no pântano, fica falando mal ou reclamando e etc., é igualzinho aqui. O pai, como é benevolente, de vez em quando ele dá uma passada numa rede, assim, se pega uma quantidade X e encarna em alguém. O povo que não pensa, é inconsequente etc., etc. Então, encarna. Ruanda, África, no fim do mundo, numa tribo indígena, seja lá onde for. Faz-se gente o tempo todo, muito. Então, é possível conversar com essas pessoas e fazer um 666 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica planejamento. Comenta. Vamos ver o que se quer. Existe aqui uma pessoa, você pode encarnar como seu filho, que você acha? Existe um problema assim, se pode ajudar nisso. É um indivíduo meio problemático, dará trabalho, não é? A maioria, que é inconsciente, não é possível de se conversar. Imagine se não é possível conversar aqui, imagine. Então, como estão se proliferando? Igual cachorro ou boi, neste caso, usa-se do limão, faz-se a limonada. Então, dá uma passada lá embaixo, pega um monte de gente e dissemina, por tudo quanto é lugar. Eles estão preparados para uma nova encarnação? Não. Estão cheios de problemas, continua com um assassino em série, continua todo chafurdando na lama. Só que não dá para ficar esperando. Ficará esperando e esperando. E esperando e esperando. Não é porque é eterno que se ficará esperando, esperando. As pessoas que administram isso, eles sentem amor. Então, eles veem o sujeito chafurdando, eles querem ajudá-lo. Igualzinho que se faz com os seus filhos. O seu filho quer ficar no nada, na entropia total. O que você faz? Não dá bronca, não castiga, não obriga a estudar, não faz isso. Eles não querem, é uma violência que está sendo feita contra eles. Ninguém quer. No entanto, depois de 30 anos, eles vão agradecer. Mas, lá na hora, ninguém quer. Então, é a mesma coisa. Você está chafurdando lá no umbral e quer continuar lá? Claro, se quer continuar, ou mais para baixo. Mas, quem está em cima, sabe que aquilo não é bom para você. Então, segue até no umbral, dá uma pegada e solta. Depois encarna. Então, chega aqui, vocês já viram como é que está, então, tem uma geração, ou duas, ou três, já, por aqui, só de problemas. As tribos.
porque tem tribo tal, não vou dar nome, mas tem as várias tribos. E, do mesmo jeito que estavam lá embaixo, agora estão aqui. Continuam com todas as mazelas, vícios, criminosos, etc, mas, lá, embaixo, não sai daquilo. Então, aqui, pelo menos, cresce um pouquinho, tem mais uma oportunidade. Então, aparece por aqui. Aí, aparece Hélio Couto e Osho 667, tudo isso que vocês veem nos noticiários. E esse processo faz com que os que estão, já, um tanto quanto conscientes, sejam obrigados a crescer um pouquinho mais, se tiverem resignação e paciência. O bom sofrimento. Agora, se começar a lamentação, porque isso, porque aquilo, porque não sei quanto, pronto. Depois vão perder um monte de créditos. Debita, acredita, depois vão perdendo um monte de créditos. Portanto, regridem. O bom sofrimento e o mau sofrimento é uma questão crucial que a pessoa resolva imediatamente. Isso é fundamental. Porque a pessoa fica paralisada. Fica no mau sofrimento, paralisada. Só reclama, reclama e tenta fugir. Tenta fugir do mau sofrimento de todas as maneiras. Então, foge em qualquer coisa que possa amenizar, drogas, álcool, qualquer coisa que possa. A pessoa tem depressão. Por que não se busca a causa da depressão? Esse é o trabalho que se precisa fazer. Não é se entupir de uma coisa que irá somente empurrar com a barriga. Aquilo é um bom sofrimento. Pesquisa. Começa a ler, vai às livrarias, busca um livro sobre depressão, psicanálise, psiquiatria, terapia. Comece a ler, 1, 2, 3, 50, 150, até se entender. Autoconhecimento. Quantos livros precisam para vocês entenderem como funciona o mecanismo do mesmo assunto? Meia dúzia ou 10 livros depois, você já entendeu o problema. Então se toma as medidas necessárias para resolver o problema. Pois é, mas e a preguiça de ler? Eu pensei nisso agora. Preguiça de ler. Acabei de pensar, você falou. É a preguiça de tentar mudar uma situação. É a zona de conforto. A gente se habitua. O hábito é o problema. Só que a zona de conforto é um negócio que não é estável. É uma ladeira abaixo. A pessoa pensa que zona de conforto é um negócio estável, assim, nivelado. Não é. A pessoa está descendo 668 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Não existe muro para ficar em cima. Ou há uma evolução ou há uma evolução. Aquilo é uma maia total, uma ilusão total. Um cliente, casa com 34 anos e, durante 10 anos, assiste 3 novelas por noite. Aos 44, ele está desempregado, ele já não tinha profissão definida, então, ele assistia 3 novelas por noite. Aos 44 anos, está desempregado e depressivo. Então é um azarado, o mundo não oferece oportunidade para ele, não existe emprego, é a crise, e tudo. Choraminga e choraminga. 10 anos vendo a novela das 7, das 8, das 10. Eu estou falando de um homem. Não é uma mulher. Um homem. Agora isso é um fato nos mais variados graus. Esse é vamos dizer, é um caso meio extremo. E ele levou muito a ferro e fogo à zona de conforto, não é? Mas a população inteira não é isso? O planeta inteiro não é isso? Inteirinho. Quando se fala para uma pessoa, uma balconista de shopping, que vai trabalhar num domingo, ela reclama. Pai, ninguém merece, é assim que elas pensam. Ninguém merece trabalhar num domingo. Como faz? Como essa pessoa pode sair da favela, no extremo da periferia da Zona Leste? Como pode?
Como nós podemos ajudar essa pessoa? Se eles, que estão nesta situação, não se movem, imaginem a classe média, que já tem um carro e uma casa. Então, acabou. Então, eles ainda têm uma possibilidade de crescimento, porque o entorno é difícil. Então, eles estão ganhando informação, porque eles vão ao metrô lotado. Existem 2 pessoas aglomeradas por metro quadrado, muito atrito, então muita informação está entrando. Fica em pé o dia todo, a chefe na orelha, produção, ano após ano. Portanto, estão crescendo. A tragédia é que, daqui uma encarnação ou duas, é capaz de virar em classe média. Depois, quando vira classe média, a estagnação é total. Do primeiro degrau de Maslow para o segundo, as pessoas lutam para fazer isso aqui, subir, pois a fome é negra. Então, a taxa de açúcar no sangue cai, é um negócio complicado. Depois, a pessoa faz alguma coisa Hélio Couto e Osho 669 e melhora um pouquinho e pula para o segundo degrau. Agora, quando chegou ao segundo degrau, a estagnação é total. Por quê? Pois, qual a prova disso? Porque no terceiro degrau não existe praticamente ninguém. É muito fácil ser do terceiro degrau, degrau do poder. É facílimo. Não existe ninguém. Lá não existe competição. No planeta da competição, não existe competição. Porque, quanto existe aqui no terceiro degrau? Meia dúzia de pessoas. E, como são poucos, é possível sentar numa mesa e fazerem acordos, para manter todo mundo debaixo, no primeiro degrau, um pouco no segundo e só eles no terceiro. Fácil. Chama-se cartel, isso ou um monopólio, quando um só consegue devorar todos os demais. Quantos vereadores existem? 24? Não sei quanto tem. 18? Não importa, não importa. É um número, existem umas salas na Câmara Municipal de Santo André, não deve passar disso. Agora aumentará. Então, você tem, quantos? 21, aumentará para 27. Portanto, tem 21, vai para 27. Em 600 mil pessoas, tem 21. Mais o prefeito, os secretários e assessores. Quantas pessoas controlam a cidade? 100, 200, 500, 1000. As famílias. Quantos sócios existem nos clubes, nos 2 clubes principais de Santo André? É só olhar esse número, e ali tem um monte de sócio da classe média que está no segundo degrau. Portanto, não apita nada. Sendo assim, quem controla, realmente, é um número minúsculo de pessoas, que é o terceiro degrau. E esse terceiro degrau é tão minúsculo, em cada cidade, depois sobra um pouquinho, então você tem dentro do estado, também existe um pouquinho. Então se tem quantos deputados, lá? E depois se tem os estados. Acabou. Por exemplo, no Nordeste, existem 18 famílias que controlam o Nordeste inteiro. 18 famílias, desde as capitanias hereditárias. Os mesmos. 18 famílias. O Nordeste inteirinho é deles, tudo 670 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. A Coca-Cola será implantada lá. Adivinha? É de alguém da família. Ah, não sei o que se implantará, mas é da família. Não sei o que se fará. Por exemplo, a televisão, é da família. Tudo é da família. É cunhado, é tio, sobrinho, etc., etc., das 18, que casam entre si, é lógico, porque não podem correr o risco do poder ser dividido. Agora, porque esta classe média que está no segundo degrau não se mexe? O Hélio, toda terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sábado, escuta isso, seguidamente. Por quê?
Continua a inversão de valores. Comentam: eu preciso primeiro resolver o meu problema material, dentro da coisa material, através de técnicas materiais. É tudo aqui. Meu problema está no mundo material, então eu vou usar os recursos materiais, com toda a tecnologia material, abordagem material, etc. É um materialismo total. Bom, você já viu, não existe solução através do materialismo, porque tudo é uma consciência. Então, não se consegue interagir na consciência através da matéria, porque a matéria é, simplesmente, uma manifestação da consciência. Ela está aqui embaixo. A consciência está aqui, em cima, e a matéria está aqui, abaixo. Então, o menor não pode mandar no maior. Portanto, já é um absurdo se tentar fazer isso, mas, já sabem do que eu estou falando. Não, ainda não caiu a ficha? Sexo, sexo. Enquanto não tiver isto, eu não faço mais nada. Todos são assim, todos. No caso dos homens, eles precisam ganhar muito dinheiro, como disse um engenheiro de telecomunicações, de São Paulo. Ele disse: eu preciso ganhar muito dinheiro para comprar umas mulheres. Portanto, a luta por dinheiro, no mundo masculino, é terrível, porque precisam ter os carrões, os iates e os aviões, para poder ter N objetos. Tudo dentro do mundo material. E o feminino? Tão paralisado quanto, só que de outra forma. Já se sabe, um é elétrico e o outro é magnético. Então, os homens saem atrás, são elétricos, e as mulheres atraem, porque são magnéticas, yin e yang, os polos. Então, precisa usar todos os recursos de atração possíveis. Celo Couto e Osho 671 para atrair alguém. Só que esse alguém só pensa materialmente. Você quer atrair para resolver uma questão afetiva. Sabe quando que isto vai se resolver, deste jeito? Nunca, nunca, nunca. Será um longo caminho, depois de 2013, até que isso possa botar uma luzinha na cabeça, principalmente do lado yang, para entender isto. Mas, se o lado yin entendesse isso, ajudava muito. Porque, quem que cria os íons? Pois é. Quem que cria os filhos? As mães. Quem educa? Porque pai está ganhando dinheiro. Não, a interação é, praticamente, zero. O que é passado para essa criança? Para ser outra máquina? Machine, outra máquina, que não tem sentimento, não chora, precisa competir, precisa esmagar, precisa, o que mais? Depois, você cria uma máquina e passa para a filha da outra. A outra cria um machine que entregará para sua filha, ad eternum. Já quantos milênios se faz isso? Mas muitos milênios, que está desse jeito. Então, como que fica a situação? Fica tudo paralisado. Porque, primeiro, querem resolver esse problema, para depois poder continuar o crescimento. Não é assim que terá a solução. A solução é primeiramente dar o salto. Primeiro se expande a consciência. Depois, tudo o mais vos será dado por acréscimo. Buscai, primeiro, o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Traduzindo, deixa a consciência expandir, abarca o todo, muda para o todo, abandona a visão materialista, que tudo o mais vem, porque se é um co-criador, você cria. Em vez de ficar essa batalha pela escassez de recursos. Porque, é lógico, num sistema de pirâmide desses, quantos espécimes interessantes existe? Pouquíssimos, certo? É a lei das médias. Só se cria machine. Como achar alguém? Portanto, será tranqueira. Depois outra tranqueira. E vem mais tranqueira e tranqueira. Não acaba nunca a tranqueira. E depois, que o lado feminino fala,
Enquanto não resolver isso, não faço mais nada. Pode não falar, mas, na prática, é isso que acontece. Fica tudo paralisado. Eu tenho que 672 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Arrumar um relacionamento é questão de lógica. Não arrumará relacionamento, porque o que o Hélio fará? Um criatório de íons, yin e yang, 50%, certo? Nós vamos tirar coelho da cartola. O Hélio fará assim, estalar os dedos, e sairá saltando, uns belos espécimes. De outros planetas, é lógico. Pois, aqui nesse, não tem onde arrumar esses espécimes. Então, terei que trazer uns extras. Mas, e se o extra não tiver esse dedo aqui? E se ele não tiver orelha? E se ele for meio ovalado? E se ele tiver? Pai, não, não. Depois, morre de medo. Morre de medo dos espíritos. Por que vocês não arrumam um espírito para namorar? Ah, pensavam que hoje ia ser. Hoje é a penúltima aula. O ano que vem tem mais. Traga as crianças para assistir. Então nós vamos acabar com essa coisa das criancinhas serem alienadas, que tenham lavagem cerebral. Eu via muito espírito quando tinha 14, isto aconteceu até 5 anos atrás. Quando eu dormia, eles me acordavam. Quando eu comecei a fazer a imposição das mãos, então deu uma equilibrada nisso. Mas, às vezes, assim, eu entro em pânico. Você tinha medo? Morria de medo. E ainda tem, não é mesmo? Quer dizer, você nem pode receber uma visita astral, que sabota tudo. Eu entro em pânico, Hélio. Por quê? Porque tenho medo. L. Couto e Osho 673. Por que você não conversa? Sabe quem é? Você não sabe quem é. Já falaram que tem existe o grupo dos íncubos e súcubos. Então, é necessário manter esse povo à distância. Vamos supor e classificar os íncubos e súcubos. Portanto, eles precisam ter um passe naquele local. Não veio com senha, não chega. Mas e o resto, se tem 7 bilhões, passeando por aí, de noite? Quer dizer, 13,5 e 3,5, mais ou menos. Metade é dia e metade é noite. Também não quer dizer que, de dia, você não possa sair passeando, mas tem 13,5 bilhões de pessoas passeando, de noite, meio a meio. E marcar um encontro? Vou falar uma coisa, agora, que nunca falei. Ficava agonizada, a noite inteira, de medo da noite. Eu tinha 12 ou 13 anos. E, quando amanhecia, eu conseguia dormir, porque ninguém ia me visitar. Não, vocês estão rindo, mas é sério, isso. Resultado: você está sozinha, não é? Então, se eu tivesse, agora, você falando, se eu tivesse trabalhado esse lado. Eu fui fazer a imposição das mãos. Faço, aplico energia nas pessoas, me sinto bem. Mas, se eu tivesse essa consciência, poderia desenvolver esse lado sem medo, não teria todos os problemas que tive, com certeza. O que é isso? Paradigma. É paradigma. Eu via, ouvia e sentia. Pois é. 674 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Eu ficava assim: que horas aparecerá? E quem virá? Morria de medo. Nossa, passei muito medo com isso. Foi um dos maiores entraves da minha vida, foi espírito. E por que você não chamava quem se queria? Porque eu não entendia isso. Eu via um monte de coisa, não sabia mexer com isso. Não tinha uns livrinhos para ler, não? Hélio, tinha medo de ver espírito. Pois é. Você vê o que é separar mundo material do mundo espiritual.
Mas hoje, consigo trabalhar bem com isso. Depois, já estou há quanto tempo com você fazendo ressonância harmônica? Então, hora que eu percebo que virá, começo a rezar, entendeu? Você está dormindo, daqui a pouco vem alguém e fica em cima de você. Deus que me perdoe. Tá louco? Eu entro em pânico, eu grito. Eu grito que você não tem ideia. Agora, não. Mas eu grito demais. Foi bom você falar isso. E fico tremendo, tremendo. Sabe, para eu voltar, levam uns 15 minutos. Sabe o que eu penso? Que eles vão me levar embora. Sério. Eles não vão teletransportar você para uma nave. Escuta, você está numa densidade, aqui, enorme. Não tem jeito. Mas foi bom eu falar nisso, porque, há muito tempo eu ensaiando para comentar em público. Eu sempre tive Hélio Couto e Osho 675 muito medo de tudo isso. E tem esse lado que eu enxergo. Que eu vou fazer? Alguma finalidade tem em isso. Não é mesmo? Então, é uma facilidade que você tem. Você pode selecionar vendo. Mas também posso ajudar as pessoas sem ver. Se você dirigisse o processo, não teria nenhum problema assim. Mas, como se tem medo, se fecha, cai na posição de vítima. Daí fica sujeita a chuvas e trovoadas. Porque tem gente para tudo. Mas, se tomasse a iniciativa do processo, não tinha problema nenhum. Quem sabe o início hoje? De repente, hoje? Há 2 semanas eu cheguei ao laboratório, onde eu trabalho. Quando eu entrei, tinha alguém sentado no microscópio. Eu disse: gente, tem alguém ali. Eu entrei na outra sala e voltei para cumprimentá-lo. Cumprimentei. Oi, entrei novamente. Logo depois, ele passou por mim, e não falei nada. Eu fiquei tranquila e calma para cumprimentá-lo. Depois, passou. Eu não fiquei assustada, absolutamente nada, lógico, eu já estava preparada para ver tudo aquilo. As aulas ajudam muito isso. Sim, porque você tira o preconceito. Só que, então, comentei com outra colega. Ela morreu de medo. Porque não entende como funcionam as dimensões, como funciona na outra, onde está tudo entrelaçado, tudo 676 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica intercambia, de um lado para o outro, se vai em volta, está tudo aberto. Não existe porta. Hélio, eu comentei na semana passada sobre uma pessoa que eu conheci, ele diz que canaliza muitas mensagens de outros seres. E numa consulta com uma numeróloga, falou-se seu mestre era o mestre Hilarion, mestre da grande fraternidade branca. Você citou que poderia ser até mensagens dos negativos. Uma pessoa que não possui todo esse conhecimento, toda essa pesquisa, ele poderia saber distinguir quando você está sendo seduzido ou não. Ou conduzido ou não. Com certeza. Primeiro, se existe amor. É o primeiro checklist que precisa se fazer. Segundo, qual o fruto que produz? Se é do lado do bem ou do mal. Qual é a orientação? É para fazer o bem ou não? E você sente o amor no espírito. Fim. Está resolvido. O universo é puro amor. Só cresce, só evolui, através disso. Quer dizer, se você tem medo disso, imagina você está indo na contramão. Mas a questão, neste caso, essa comunicação está servindo para o quê? Outras pessoas já falaram para mim. Eu consigo entrar em outros portais, passa muita coisa. Isto precisa virar prática na vida da pessoa. Se virar curiosidade, o que significa? Nada. Se virar curiosidade, com quem se contatará?
com o que se chama espíritos zombeteiros, por exemplo, entendeu? Não quer fazer nada, mas só quer olhar na janelinha do outro lado? Tudo bem. Depois aparecerá um povo que também não quer fazer nada e quer olhar na janelinha do lado de cá. Então, fica uma zona de perigo. Você acha que alguém perderá tempo? Alguém elevado como esse mestre, vai perder tempo de ficar satisfazendo curiosidade? Escuta, tem mais o que fazer. A estrutura espiritual é gigantesca, não dá para perder tempo. Então, Hélio Couto e Osho 677 se contata, vê se caminha ou não caminha. Você solta, segue o seu caminho. Contata quem você quiser. Quando você quiser trabalhar, é só contatar. É só, liga o telefone, disca, atende. É como foi falado domingo. Quer trabalhar? Tem N departamentos. Vai até naquela dimensão e se apresenta. Quero fazer um serviço, não falta serviço. Outra coisa que emperra. Complexo de Peter Pan. Não sair da infância, de jeito nenhum. 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos e morreu um homem infantilizado. Antigamente, era muito menor essa situação, porque as condições eram difíceis. Então, a pessoa tinha rituais de morte e renascimento. Bom, nas tribos indígenas, até hoje é feito isso. Eles não podem dar o luxo de ter um índio com 20, 30, 40 anos, brincando, sem sair e caçar o bicho. Eles precisam de homens, caçadores, provedores. Vai até o campo, caça e traz aqui, a tribo depende disto. Então, eles pegam a criança, com 12, 13, 14 nós, e faz um tremendo ritual, onde muitas vezes é extremamente doloroso, para fazê-lo crescer. Depois, fala: acorda, acorda. Não acordará. Depois sofre, passa fome, sede, não sei o que de dor. Quando sai daquela catarse, entrou uma criança, voltou um homem. Depois, esse passa a ser um membro efetivo da tribo. Bom, mas isso é o indígena, o não civilizado. No nosso caso, em que o materialismo avançou, e criou um mínimo de benesse material na Terra, então não se precisa mais tanto esforço para sobreviver. Pode-se esticar esse tempo. Na Europa, por exemplo, é crítico, isso. 38 anos de idade, mora com o papai e com a mamãe, sozinho. Esse, não casará nunca, não terá filhos. Portanto, a sociedade, por exemplo, na Espanha, se não me engano, o índice de nascimento é 1, 2, aproximadamente. Você precisa de 2,16 filhos por mulher, para que a população fique estável. Não cresce nem, nascimento e morte se igualam. 2,16. No Brasil, estamos com 1,7, se não me engano, 1,7. Na França o índice é 678. Curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica sempre 1,30, 1,20. Você põe isso mais 50 anos, 100 anos, não tem ninguém mais daquele povo. Será outro povo que dominará o país, porque, nativo, ali daquela etnia, desaparecerá. Então, este é um gravíssimo problema, que nem se comenta, esse é o problema, que nem se toca no problema. Portanto, você vai ganhando idade, e não vira adulto. É mais um jeito de zona de conforto, de não produzir, de empurrar. No caso das tranqueiras, são muitos. Por que não acha tranqueira para casar? A coisa mais difícil é pegar e dizer: vem aqui, é necessário usar uma tremenda tecnologia, mas, que se sabe, quem assiste o meu DVD de relacionamentos? Reaprendendo a amar e ser amado, conta nos dedos.
Ali, tem a tecnologia de como pegar e fazer casar. Mas precisa estudar, precisa ler, precisa aprender. Mas, quando se faz um workshop, fala assim: nossa, não é possível aplicar um negócio desses, entendeu? Quer dizer, se fica esperando o cavaleiro num cavalinho branco, o príncipe encantado. Mas não tem príncipe encantado. Existe meia dúzia, que estão lá longe, cavalgando nas cruzadas, e fazendo aqueles torneios. Existe meia dúzia. O resto está onde? Onde está o resto? Brincando de bolinha de gude, lá atrás, no paiol. Estão brincando, empinando pipa. Vocês não andam por aqui. Vocês não veem, uns 30 anos, 35, correndo pela rua, empinando pipa. Uns marmanjos de 35, 40 anos, empinando pipa. Ou então, os que possuem mais dinheiro, agora, no meio do ano, é a época, pegam uma caravana de carro, soltam um balãozinho e, o balãozinho foi acolá, sai todo mundo de carro, atrás do balão. Desce para Santos atrás do balãozinho. Agora o balãozinho subiu, e vai para cima e para baixo. Depois existe um incêndio. Ah, não faz mal. Deixa para lá. Então, existe desde o da bolinha de gude, o da pipa e o do balãozinho. E então, existe o futebol, a corrida dos cavalos, existe o surf, existe de tudo. Tem de tudo. Tudo que for entretenimento tem mercado. L. Couto e Oxo 679 quer ganhar dinheiro. Esse é o planeta do entretenimento. Não faça nada produtivo, só distração. Bares, restaurantes, casas noturnas, jogos. Qualquer coisa que seja distração, se ganha dinheiro tranquilo, porque é a fuga, é a fuga. Tudo isso é fuga. Tudo isso é para não crescer, porque, se eu crescer, eu tenho que ter um relacionamento com o todo. Não é possível. Você precisa ficar maduro e olhar para dentro. De onde eu vim? Que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essa pergunta precisa ser respondida. Agora, uma criança que está em estado alfa, o tempo inteiro, vocês sabem, até 9 anos de idade, é estado alfa. Está lá na frequência 7, 12 MHz, o tempo inteirinho. Por isso é difícil fazer essa criança estudar, fazer alguma coisa, porque está brincando, o tempo todo. Ela não sai dessa frequência. Quando chega de 10 anos para frente, pula para beta. Depois cai um pouquinho aqui, no mundo real. Mas, se as condições ainda forem fáceis, éstica. Porque, qual é o oposto disso? É mudar a situação, mudar a sociedade, mudar o sistema. E quem quer ter o trabalho de fazer isso, expandir a consciência, dará trabalho, terá que sair da zona de conforto, todo santo dia, será necessário crescer sem parar. É um caminho solitário, a jornada do herói. Você vai até lá, enfrenta e enfrenta. Se der tudo certo, você volta e conta. Olha, enfrentei tais perigos e deu certo. É assim, o desconhecido, lá, é assim e assim qualquer pessoa que vá crescer precisa viver o arquétipo do herói. Não existe escapatória. O herói anda sozinho, não é bando. Já comentamos. Não existe bando de herói. Vai à guerra. De 500 mil, quem ganha a medalha? 2, 3, 4 soldados. Morreram 50 mil. Quem que fez algo a mais? Meia dúzia. E esse algo a mais, é aquele que não tem medo. No dia do desembarque na Normândia, 06 de agosto de 1945, tiveram várias praias onde desembarcaram. Eles davam o nome de estados americanos em cada praia, de código.
Na praia principal, Omaha, o desembarque começou às 6 horas da manhã. 680 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Vocês devem ter visto o filme do Spielberg que conta aquele desembarque. É filme O Resgate do Soldado Ryan, 1998, eram 9 horas da manhã. Não tinha havido um avanço sequer. Desceram, morreram um monte deles. Ficaram na areia, paradinhos, e chovendo bala. Ninguém ia para frente. 3 horas, veja, não é um jogo de futebol, é uma guerra. Está chovendo bala por tudo quanto é lado, e o tempo está passando. Como é que faz? Todo mundo estático na praia, morrendo de medo. Bom, vocês já sabem que isso foi resolvido. Mas como que foi resolvido? Um coronel, que estava ali, ele gritou para os que estavam perto dele, é lógico. Ele gritou: senhores, nesta praia, tem 2 tipos de homens. Os que já morreram e os que vão morrer. Vamos avançar então. Eles levantaram e avançaram. Nesse desembarque morreram 9 de 10. De cada 10, 9 morreram. Mas isso só pôde ser feito quando ele falou: aqui só tem 2 tipos de pessoas. Os que já morreram e os que vão morrer, portanto, solta o ego. Foi isso que ele falou, em termos metafísicos. Solta o ego, porque você já está morto. Então, faz alguma coisa que preste. Bom, os soldados levantaram e andaram. Andaram. E morreram muitos. Mas eles iam morrer. Iam morrer 9 soldados de qualquer jeito. Então, contribuíram com alguma coisa, porque, para um chegar lá, precisava morrer. Não se sabe quem que era. Bom, só existe guerra por causa do 100º soldado. É um conceito de psicologia essa estrutura. Vai um monte de gente para a guerra. Então, você comanda. Vai ser em 99 vão morrer, mas um fica vivo. O que eles pensam? Eu vou ficar vivo e 99 vão morrer. Você também pensa: não, 99 morrem, mas eu sou o que ficará vivo. Todos pensam assim. Por isso todos vão. Porque, se eles respondessem: ah, eu não, eu vou morrer, não vai, não vai. Só vai porque acha que alguém viverá, e então é ele, lógico. Só pode ser eu. Este é o dilema de qualquer ser humano o tempo inteiro. É a mesma coisa na ressonância harmônica, outra vez. É a Hélio Couto e Osho 681. Mesma coisa. É necessário deixar o ego de lado e fazer, porque, senão não terá solução para o dinheiro. Não terá solução para o relacionamento. Não terá solução para a saúde ou para coisa nenhuma. Porque você está procurando a solução no mundo material. Agora, a ressonância harmônica, aquela que entra e põe uma energia que inunda os microtúbulos e dá o salto em nanosegundo. Em nanosegundo você poderia sair de lado e deixar o todo atuar. 1 bilionésimo de segundo, fim. Tudo resolvido, tudo resolvido. Agora, todo mundo que vivencia isso, pega e fala, e os demais não acreditam, enquanto eles não vivenciam. Então, o drama é esse, porque você vem e conta: amigo, eu fui lá, a jornada é assim. Dá para todo mundo ir. Vamos, e resistem. Não, não, não. Não, não. Não é possível. Isso não existe. Não é assim. Então se comenta, se é uma pessoa, eu escuto muito, se é uma pessoa que não tem, ainda não ganhou dinheiro, carro, casa, apartamento, e conta para alguém da ressonância: amigo, tem uma coisa chamada ressonância harmônica. Ele responde: e você? Você está fazendo quanto tempo? 1 mês, 2, 3, 5 anos? E você? Já tem carro, casa, apartamento? Eu não estou vendo. Sendo assim, esse negócio não funciona. São muitos que fazem essa comparação. Eles querem ver primeiro, para depois eles fazerem.
Mas e o crescimento dos clientes que existem? E então, como é que faz? Sabe qual é a resposta? Ah, mas esse processo é com você. Esse crescimento acontece só com você se você chega e comenta: amigo, eu fiz a ressonância harmônica, eu ganhei dinheiro, ganhei isso, eu resolvi. O outro vira e fala: não, mas isso acontece só com você. Comigo não é assim então, como é que sai dessa? Se não tem, não funciona. Se você tem, não, só funciona para você, a resistência é total. Quer dizer, então, tenha ou não tenha, não quer fazer? Eu estive aqui no sábado para atender uma mãe 682 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica a respeito de matrícula, aqui na escola. E veio a mãe, veio ela, o pai e a criança. A criança sentou no colo do pai, estava quietinha. Daqui a pouco, eu comentei sobre mecânica quântica. A menina ouvindo, e eu comentando, ainda, comentando sobre o que se tratava, como é que era e tudo, mas direcionando alguma coisa. A menina chegou perto, assim, e queria saber mais alguma coisa. Que idade tinha essa criança? Do sexto ano. 11 anos. E ouviu falar de mecânica quântica e se interessou. Pois é. Então, uma criança de 11 anos ouviu falar, levantou a orelha. O que é isso? 11 anos. Uma cliente de São Paulo separou-se esse ano, mas está tentando voltar. Está vendo se o ex quer voltar. Então, foi conversar com ele e tal. O ex é cheio de preconceitos e tabus, etc. Ela virou e falou para ele: olha, por que você não vai ao Hélio? Mecânica quântica, física. Você melhorará e conseguirá o que se quer imediatamente. Ele falou assim para ela, parou tudo. Ele virou para ela e falou assim: você está falando igual uma vaca. Acabou a conversa, não vão mais voltar. Acabou o casamento. Olha a reação que ele teve. Vocês viram a reação do obsessor. Lembra-se daquele menino, dos 3 suicídios, que o pai falou física, mecânica quântica, e o menino voou em cima do pai? Vocês viram na outra escola, de outro caso do adolescente onde falou na classe o vácuo quântico, o coleguinha subiu em cima dele, porque ele falou vácuo quântico. E um ex-marido, cuja mulher estava tentando voltar com ele, e fala uma coisa dessas, quando ela falou mecânica quântica. Mas não é, na verdade, não é ele. É o obsessor. L. Couto e Osho 683, mas ele é um canal. Não é possível separar a responsabilidade, porque, se está grudado, é porque ele abriu a porta, a frequência dele, para o outro atuar. É uma parceria. Se você fecha, não entra. Se a pessoa fecha, e a ressonância harmônica não consegue entrar, se a pessoa sabota e se está colocando luz, a pessoa consegue travar todos os microtúbulos e a luz não entra. Imagine no caso de um obsessor. É a mesma coisa. Se você falar, aqui mando eu, ninguém entra. Não tem como te dominar. É parceria. Agora, se você baixou o sentimento para ódio, raiva, inveja, etc., etc., você baixou a frequência, então se sintonizou no canal do obsessor. Então, ele gruda, porque ele está no mesmo canal. Então, você imagina, em que canal que ele está para ele reagir desta maneira. Eles viveram juntos 21 anos, têm um filho de 18, eu cuido do filho também, conheço toda a história. Olha a reação que o sujeito teve. A conversa estava indo até que, digamos, civilizadamente. Mas foi só falar mecânica quântica, acabou. Vocês viram aquele outro caso, da arquiteta, do ex-namoradinho, que foi lá, porque queria sexo. Foi só ela falar. Você já ouviu falar em mecânica quântica? O moço
Preciso sair. Tchau, acabou, acabou. Então, mais prova que isto, existem provas do outro lado. Você está vendo como chega ao conhecimento do Hélio, seguidamente, esse tipo de situação, de fatos que vão acontecendo, quando se fala mecânica quântica. É para poder vir aqui e falar para vocês. Seguidamente, existe atestado do outro lado, de que os negativos não querem saber de mecânica quântica de jeito nenhum, porque sabem até onde se chega, no vácuo quântico. Então, não se pode falar dupla fenda, porque chegará ao vácuo quântico, de qualquer maneira, o conceito. Eu me lembrei de uma menina e o seu pai. Toda vez que ele falava em você, ela evitava. Ela até queria que ele parasse de frequentar os atendimentos. Ela era totalmente avessa. Agora, outra pergunta que me veio: 684 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. O canal, mesmo fazendo ressonância harmônica, nada impede, também, de eu estar sujeita a ser um canal, também, dos negativos. Vejam bem, isso já foi falado na palestra ou numa outra aula. O fato de fazer ressonância harmônica não quer dizer absolutamente nada. Nada. A luz tentou entrar, travou tudo. Outra vez, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. O que significa? Nada. A pessoa não está deixando passar nada. Então, isso não é crachá nem carteirinha de passe, nem nada. Porque é isso que o povo faz. Ah, você está fazendo. E ainda está na miséria. Então, já imaginou se esse conceito for levado adiante? Falar o povo da ressonância. Lá na frente, começarem a falar desta forma. O povo da ressonância harmônica. É o que virou. É a mesma coisa. Tudo, na história, se repete, não é? 2000 anos atrás essa ideologia virou a mesma coisa. Os cristãos invadiram Jerusalém e mataram 40.000 pessoas na Palestina. Os cristãos entenderam. Um bando de aventureiros, sanguinários, à caça de riquezas, de matar, estuprar, etc., de poder econômico, poder territorial, domínio, conquista, debaixo da bandeira, então usa o nome cristão. Por isso eu falei para vocês, no começo, para onde vão? Para baixo. Você fez o que em nome de? Pior ainda, não? É pior ainda, porque, se eu matei, fiz e desfiz, em meu nome, porque sou eu, fulano de tal, que quero dominar o planeta, é uma coisa. Seja honesto, pelo menos, não é mesmo? Agora, em nome de, eu vou fazer tudo isso, e cortar as criancinhas. Oh! Então, nós não podemos, isso já foi falado na última aula, nós não podemos entrar na mesma situação. Jung, ainda em vida, foi num congresso de junguianos, sentou e ficou assistindo os discursos. Então, ele virou para o colega do lado e falou assim: ainda bem que eu não sou junguiano. É real isso. Ele falou. Ainda bem que eu não sou junguiano. L. Couto e Osho 685. Ele vendo os analistas junguianos falarem. Ele estava vivo, ainda. Com ele vivo, não tinham entendido nada do que Jung falava e escrevia. Ele vivo. São Francisco de Assis, quando morreu, já tinha 16 facções da ordem franciscana. 16 facções diferentes. Quando ele morreu, o pessoal começou a se degladiar pelo controle, o poder. Já tinha 16. Ele estava vivo, gente. Qual era a ideia dele? O que você pensa? O que nós devemos fazer? Não existe 2 partidos, nem 16. Tem um só. O que ele pensa? É isto. Não, já tinha 16. E com Jung aconteceu a mesma coisa. Falou.
Ainda bem que eu não sou junguiano, então não se deve divulgar nem se deve pôr para frente essa história da pessoa da ressonância, que isso estragará o que se pretende fazer com o trabalho, porque as pessoas vão julgar a ressonância harmônica por você. Se você está progredindo, se você está fazendo, se evoluir, se iluminou, se faz o bem. Então, essa pessoa da ressonância está desse jeito? Porque é isso que elas estão falando para não virem. Você já melhorou, ganhou dinheiro? Pois tudo é julgado pelo material, não? Portanto, essa ferramenta não serve. Eu vou esperar que fique milionário. Depois, então, sabe quando acontecerá essa mudança, com a dinâmica, essa dinâmica de autossabotar? Então, é preciso evitar esse tipo de abordagem da ferramenta. Porque virá esse tipo de situação, de partido, de grupo. Por isso que o Joel Goldsmith, dia 11 é o dia da palestra dele, por isso que o Joel disse, não faz outra igreja. Não cria outra igreja porque, se ele deixasse, ia virar outra igreja. Por isso ele falou, é o caminho o meu trabalho ele falou, o meu trabalho é o caminho. É o nome do trabalho do Hélio é ressonância harmônica, o do Joel é o caminho. Você quer trilhar o caminho, você trilha o caminho, mas não é seita, não é religião, não é clube, não é coisa alguma. Porque ele já tinha escutado toda essa história, de todas as religiões, de todas que existem. E sempre o mesmo erro. Então, não adianta 686 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica fazer clube. Precisa agir ou fazer acontecer. Mas, já se sabe que a zona de conforto é um negócio incomensurável e que a pessoa só transcende quando ela muda a visão material para a visão espiritual. Então, ela faz, porque ela não é mais deste mundo. Jesus falou assim: vocês não são deste mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O ministro falou essa frase e ele foi demitido no mesmo dia, lembram? Há muito tempo atrás. Ele falou, eu estou ministro, no outro dia, foi demitido. E, é lógico, ele tinha que ser demitido, mesmo, porque, se ele não incorporar a função de ministro, o que ele está fazendo lá, não é mesmo? Então, foi correta a demissão dele, e ele também foi honesto de falar, eu não sou, eu estou aqui. Então, pois, se é do sistema ou não é do sistema? Como disse Shakespeare, ser ou não ser. É ou não é. O problema é o muro. A zona de conforto é a ilusão de que existe um muro para ficar em cima, onde não existe. Agora, como a maioria não enxerga, a maioria não percebe que está sendo manipulada. Você, se dirigindo a uma luna, pelo menos, você vê, você fica alerta, não dorme e afugenta o povo. Mas eu não vou fazer mais isso. Não, mas é positivo, que, pelo menos, você vê. Agora, quem não enxerga, quem não existe sensibilidade, quem nada de nada de nada, não é. É só no mundo material, nem sabe que está com a corrente no pescoço, já. Nem sabe, e chicote nas costas. Porque é a correntinha num lado e chicote do outro. A pessoa sente certo mal-estar nas costas, uma dor nas costas não sabe o que, e não sabe por quê. É o chicote correndo solto. E, quando se conta isso, se acredita ou não se acredita? Entendeu? Existem N livros contando como que é o outro lado, já existem N antes, não tinha nada. Agora, se resolveu abrir. Conta tudo. Vamos revelar um pedaço, chama o quê? Romance, ficção? Parece ficção. Não é ficção.
Aquilo é um testemunho escrito, de alguém que está vendo. Hélio Couto e Osho 687 que acessa os arquivos, pegou toda a história e está descrevendo a história. História com H. Agora, é editado como romance. Vide Legião, um olhar sobre o reino das sombras, Robson Pinheiro, 2011. Esse é o problema. Tinha que ser fato textual. Ponto. E percebe até onde vai o problema da zona de conforto, da média, com café com leite e pãozinho com manteiga. É isso. Concessão. Nossa, mas o que vão pensar, o que o poder, o que não sei quem, ou não sei quanto? Então, classifica romance. Não pode escrever. Teria que ser fato textual. E queiram ou não queiram. Não quer acreditar, não acredite, mas eu estou falando. Mas como é que fará com toda esta média social que precisa ser feita? O povo leva essa coisa na brincadeira. Reúnem todas essas descrições da realidade da outra dimensão como uma coisa fantasiosa, como uma história que o autor inventou. Ele tem uma fértil imaginação, etc, etc. Existe mais de 4.000 ou 5.000 livros, já, desse tipo. 5.000 livros só aqui no Brasil. Relatos de todos os jeitos, de todas as situações. Mas o que faz? Você põe palestra canalizada, quantas pessoas vêm? 50, 60 pessoas, 70 pessoas? Por quê? Porque não acreditam, não acreditam. Ou não. Você já imaginou se isso fosse passado para frente? Como que viria, não vem? Então, é oportunidade e mais oportunidade sem parar. Sem parar e sem parar. Cada um faz a sua parte. O mundo espiritual faz a parte dele, passa e passa sempre intensamente. Existe N departamentos, cada um na sua, cada um faz o que gosta. Existe o povo que ensina. Existem os médicos. Existem os maqueiros, aqueles que carregam maca. Existe o povo das armas, que protege, existem de tudo. Cada um na sua, existe serviço para todo mundo. Existe o povo da palestra, dá palestra. Quando mergulha, dali um tempo o povo da maca vai até lá, recolhe, leva para o hospital. Depois, existe o povo do hospital, trata e trata intensamente. Volta para cá, volta para lá, palestra, e assim vai. Do lado espiritual, todos felicíssimos. 688 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Alegria total, só amor e alegria. A questão é do lado de vocês. Do lado espiritual é só alegria. Ninguém será cobrado ou responder ou ganhar ou perder crédito, etc. Deu-se a palestra e se 50 mudaram, 2 mudaram, 1 mudou ou 500 mudaram. Nem espera isso. Não existe isso. Faça e pronto. Faça porque se gosta de fazer, porque se ama fazer, porque existe a alegria de fazer. Só por isso. E cada um faz o que gosta. Então, a pessoa que o Criador criou com uma vocação X, ele gosta daquilo. É o Criador se manifestando como palestrante. No outro, ele se manifesta como o indivíduo que carrega a maca. O outro, como, e assim por diante. Cada um na sua, mas todo mundo feliz. Só que, por amor incondicional, se dão o trabalho de ajudar, 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 orientar, 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 orientar. Só por isso. E para encerrar, no caso da ressonância harmônica, se vocês parassem para analisar todos os DVD de cada palestra, cada curso, e virem os passos, as aberturas, os ensinamentos, a quebra de paradigmas que estão sendo dadas nesse trabalho da ressonância harmônica, não existe nada igual no mundo ou na história.
O que foi falado aqui, hoje, jamais foi falado, publicamente, em nenhum trabalho espiritual. Quem tem olhos, veja. Tem.